Já ouviu falar que o trajeto é tão importante quanto o destino? É por isso que a Unifique conecta você onde for, em casa ou no seu celular. É sobre diminuir distâncias e dar a atenção que o seu caminho merece. Por isso, aonde quer que você vá, a Unifique está lá para facilitar ainda mais a sua vida. Unifique. Fique perto de uma vida mais fácil. Sejam muito bem-vindas à Cúpula, mulheres fortalecendo mulheres, porque o feminino e não o feminismo, ele vai sim curar o mundo. Depois da nossa pausa para o carnaval, Dedé curtiu o carnaval? Ah, Dedé curtiu. E você aí de casa, o que você fez no carnaval, hein? Eu saí para acampar, Dedé foi top, mas da próxima vez eu vou querer um rolê mais em casa, mais pleno. Hoje eu tô aqui com uma pessoa muito querida, ela já esteve aqui num quadro específico falando sobre organização como um todo para nós, mas hoje a gente está aqui para apresentar ela, sua história, sua essência e também falar muito sobre organização e organização real. Lia Lisboa, te apresenta para nós. Quem é Lia Lisboa? A Lia Lisboa é uma mulher que teve uma trajetória de vida bem inusitada, né? Sou contadora de formação, atuei muitos anos na área financeira e esse meu estereótipo metódica me ajudou bastante a identificar o meu propósito, né? Uhum. E a organização como um todo, que a gente precisa no dia a dia da vida da gente, tá soando para mim como uma leveza. Eu estou encontrando realmente uma ideia de mudar dentro de mim e também mudar muitas casas, muitas histórias, né? Porque quando a gente adentra dentro das residências ou dos escritórios corporativos, a gente adentra também da história, né? Sim. História das pessoas e conhece um pouquinho cada vez mais delas. Uau, eu tenho acompanhado a Lia nas redes, eu tenho amado, inclusive, tudo que eu tô vendo. E assim, eu sempre disse, desde novinha, que a nossa bolsa representava a nossa mente, né? Exato. Como tá a tua bolsa, tá a tua mente. E eu acho que a casa, a cozinha, tudo diz muito sobre nós, né? Porque quando a gente não tá bem, a primeira coisa que desanda são as coisas. Tô falando besteira? Exato, não, você está completamente certa. Então, assim, o primeiro sinal que a gente não está bem mentalmente é quando a gente não começa a ter vontade de organizar as coisas de casa. Eu falo relativamente de casa porque é a nossa primeira vivência, né? Uhum. Depois, a segunda morada da gente é os lugares que a gente trabalha. Sim. Então, esses são os primeiros sinais. A gente não tem mais vontade, nem a cama da gente a gente arruma. E a partir desses sinais, a gente começa a identificar que a gente não está bem, não está bem com nós mesmos, ou o ambiente está querendo transmitir algo de errado que está acontecendo no ambiente, né? Sim. E provavelmente, se o ambiente está desorganizado, o ambiente está pesado, a gente sente esse peso e isso reflete na nossa vida como um todo. Sim, e quando começa, eu tenho essa visão muito forte de que quando a gente começa ali pelo externo, porque tem muita gente que fala, você tem que arrumar o interno primeiro para depois o externo. Eu acredito que corpo, mente e espírito vão andar sempre muito juntos, né? Não existe um sem o outro. E quando é igual cortar o cabelo, a gente estava falando mais cedo. Exato. Você vai, corta o teu cabelo, tu já fica um pouco melhor, tu já se olha no espelho diferente. Assim é a organização da tua bolsa, da tua casa, do teu ambiente de trabalho, da tua vida. Tu organiza, tu já tá passando uma mensagem pro teu cérebro, assim como desorganizado também, né? Na verdade, quando você está num ambiente desorganizado, você manda uma mensagem pro cérebro falando que tá tudo normal viver no caos. Uau. Né? Então, o caos ele é confortável. Então, você mexer num ambiente que está desorganizado, às vezes tu tá mexendo naquela ferida da pessoa. Uhum. Então, aquele acúmulo de coisas ou aquele ambiente pesado com a bagunça, ele tá falando muito sobre você, da sua história, né? Sim. Então, normalmente as pessoas que querem uma mudança são pessoas que mudaram de casa, que querem mudar a cena, o cenário da ambiência delas, mas também são aquelas pessoas que precisam de um recomeço, né? Um recomeço. E nada melhor do que você recomeçar vendo os seus ambientes organizados e transmitindo leveza para o seu cérebro, né? Sim. Então é uma consequência da outra, né?
incrível isso que tu falou, eu vou até repetir a fala, que é confortável estar no caos. Exato. E engraçado que no ambiente terapêutico é muito comum a gente também falar sobre isso, né? Tu não precisa viver no caos. Eu, por exemplo, eu fui a pessoa da síndrome da mulher produtiva, né? Tinha que estar sempre produtiva, produtiva, produtiva. Hoje eu consigo ter períodos de descanso, mas eu não tinha. E pra mim era como se eu precisasse daquele caos, precisasse daquela muleta pra estar viva. Então, E a gente se apega aos problemas, a gente se apega. E aí, indo para essa pauta, o que é mais comum quando você chega nos lares? O acúmulo, pessoas acumuladoras, mas de certo modo até organizam aquela coisa arada, ou realmente ambientes desorganizados e sujos? então, Ida, cada cliente tem a sua particularidade, tá? Uhum. Eu já atendi clientes organizados, mas que a rotina não deixa ele focar na organização da casa. Por isso que existem profissionais que nem eu, né? Que não vou lá apenas e organizo um determinado dia, semana. Eu vou lá e faço a manutenção periódica. E tem aqueles clientes que realmente eles se acostumaram naquela ambiência de tudo bagunçado, né? Eu atendi alguns clientes até curiosos que eu fiz um movimento até para tentar, de certa forma, porque a gente não pode invadir, né? É como se você... Primeiro que a gente invade a privacidade da pessoa, né? Sim. Mas eu fiz um movimento para tentar ajudar a pessoa a perceber que aquelas roupas, que aquela organização não combinava com a profissão dela, não combinava com a posição social dela. E é inacreditável. É como mexer numa ferida realmente que vai cicatrizar, que está cicatrizando. Então, na verdade, falar sobre organização, principalmente dentro de casa, é quebrar muitos tabus. E a pessoa tem que querer essa mudança, né? Não adianta, por exemplo, um cônjuge, ele ser organizado e ela não ser organizada. Sim. Porque, de certa forma, ele vai se sentir mal pelaquela bagunça e ela vai se sentir mal pela cobrança que está sendo. É peso Sim. em cima de peso. Só que 2 pesos e 2 medidas. Ele, pelo peso de querer um ambiente organizado e ela, o peso da cobrança da pessoa, do cônjuge, está cobrando um ambiente organizado. De não conseguir acompanhar. E ela não consegue. Por mais que tenha o profissional que vai lá e faça todo o processo, que tenta despertar, não, ela não consegue visualizar um ambiente diferente daquele. Entende? Tem pessoas que, se você organizar exatamente lugar por lugar, categoria por categoria, ela não consegue se localizar. Mas se aquele ambiente estiver desorganizado, ela consegue, ela já se acostumou a viver no caos. Entende? Qual foi a situação mais louca, assim, que você já pegou? Ai, só foram várias, né? Foram várias. Vamos fazer um top 2. Ai, gente, então vamos lá. Aquelas pessoas que, por exemplo, têm roupas de muitos anos sem uso, que eu acho que a pessoa deve ter aproximadamente uns 40, 45 anos, ela tá com roupa lá de 20, vai lá, sabe? Ela não usa mais, mas está lá tralhando, né, todo o ambiente dela, prendendo energia, né? Então, aquela energia estagnada realmente faz mal, né? E sem contar o acúmulo, né? O acúmulo de peso para casa, porque aqueles armários todos bagunçados, porque por mais que você não existe você organizar tralhas, né? E quando eu falo tralha, não estou falando em objetos, porque tem também aquela questão dos acumuladores, que os acumuladores é muito mais grave, né? Mas tem aquela pessoa realmente da bagunça normal, né? Então, a pessoa, ela não consegue ver além daquilo que ela está vendo. Então, ela é muita energia parada ali, né? E, gente, a vida da gente é fluidez, é leveza, né? Sim. Então, a gente precisa realmente se desprender do velho para vir novo, para vir novas energias, né? Ressignificar muita coisa na vida da gente, né? E não existe você arrumar, destralhar a tralha, você tem que realmente
não decidir o que sai, mas decidir o que fica, né? Sim. Perguntas que você tem que se fazer sempre quando você quer fazer essa mudança e não sabe por onde começar. Isso aqui eu usei, me faz feliz? Quanto tempo faz que eu não uso essa peça? Se você se questionar e perceber que aquela roupa já faz mais de um ano Estão e meio, anotando, né, pessoal? gente, se livra, desapega, né? Desapega, faz um cestinho lá, o que permanece, aquilo que vai para doação, né? Faça caridade, tem tantas instituições de caridade também que precisam desse apoio, Sim. dessa ajuda. Não se apeguem em marca, não se apeguem em quantidade, porque quantidade não é qualidade, Sim. né? E hoje, conhecendo também o universo do luxo, né? Que a gente também faz bastante projetos, eu entendo cada vez mais que esse universo, essa fluidez, até mesmo de dinheiro, de fluxo de dinheiro, é menos, tá? É menos. A pessoa, a mulher empoderada, o homem, ele vai não tô chegando ao extremo do minimalismo, tá? Sim. Mas aquelas peças bem objetivas, né? Sim. Não ter o excesso, né? Ter aqueles pares de calçados, aquelas peças chaves, né? Tem tantas profissionais hoje também que auxiliam a pessoa para fazer as melhores escolhas, né? Sim. E tem peças que não condizem mais com daquela fase da tua vida, né? E a gente também, como criança, adolescência, vida adulta, a gente também tem fase de estilos, né? Então não fecha mais com o que você quer, que você está vivenciando aquele momento, né? A sensação que eu tenho é que quanto mais peças a gente tem, mais atrapalha a gente ver as peças que a gente realmente usa, as que a gente gosta, as que nos valorizam. Ela vai ficando no final, até tu quer usar, mas não usa porque tem muita coisa ali e não tá te valorizando tanto assim. Hoje, você não teve aquela sensação, você tá com o teu guarda-roupa cheio, cheio, várias peças, mas você já se deparou indo para o evento e você não acha roupa? Mas sabe por que isso acontece? Porque tem tanta informação que o teu cérebro não está conseguindo processar o que você realmente tem. Sim, né? sim. Então, façam um exercício. E também não se cobre, gente. Só que decidam a mudar essa chave dentro da vida de vocês. Decidam, comecem um dia da semana a tirar uma peça, né? Quando vocês comprarem algo novo, tirem 2 peças, né? Porque essas ideias que a gente carrega com a gente, como, vamos lá, um pouquinho mais da espiritualidade, né? A gente traz coisas para o nosso dia a dia de hoje que a gente traz lá de vidas passadas, nossos antepassados. Então esse apego aos objetos, às coisas, também não foi do dia para a noite. Sim. Tem todo excesso, ela esconde uma falta. Adoro essa frase. Né? Então, isso aí não aconteceu do dia para a noite. Então, ela foi acontecendo por muitos e muitos anos. Então, não vai ser... eu não vou poder entrar na casa de uma cliente, não, agora você vai mudar. Vou trazer um cestinho lá, você vai ser obrigada a escolher o que... Não, isso tem que partir de dentro da pessoa. Ela tem que realmente... A mesma coisa, o cortar o cabelo, né? Você decidir, não, hoje eu decido cortar o cabelo, aquele cabelo longo lá, que você está pegada há anos. Não, eu quero hoje procurar uma melhor versão minha. Então, eu preciso desapegar, eu preciso mudar a minha versão de pessoa. E a partir do momento que você começa a desapegar, você vai ver quanta coisa muda na sua vida. Né? Aquilo que você achava que era relevante não é mais. A tua mentalidade começa a mudar. E é isso ainda que eu quero trazer nos projetos, né? A personal organizer, ela é uma pessoa que arruma, mas não vai muito além de arrumar. Sim. Vai muito além de arrumar uma gaveta. É o que aquilo transmite, o que faz você sentir. Eu já teve uma situação ali no final do ano ali, que teve um dia lá, outro que eu consegui me concentrar na minha casa. Tinha uma despensa que eu precisava muito organizar ela, muito. E ela estava lá com as portas fechadas, mas eu sabia que ela estava um caos. Eu sabia. Eu passava lá, eu sentia, é energia. Eu sentia. E eu me dediquei lá uma tarde, organizei, tirei muita coisa, organizei. Continuou fechado, mas eu sentia outra energia. Eu sabia que estava organizado, entende? E comecem pelo básico, né? Como eu falei, tirou a peça hoje. O que eu costumo fazer quando eu estou com dificuldade de parar para fazer esse balanço, digamos assim, né? Rever o que eu tenho, o que não faz mais sentido. Às vezes tem uma peça lá, eu provo ela, coloquei,
Ah, já não ficou bom, já coloca lá no cantinho para doação. Faz uma sacolinha para doação. Se é tão difícil para você fazer esse desapego, faz. Mas faz um espaçozinho lá que você não fique revendo ele, que você não Sim. fique mexendo nele. Porque é apego emocional isso, né? E comece a destralhar um pouquinho, se respeitando, mas sem perder o foco. Né? Sim, sim. Brilhante. E no quarto, a gente sabe que o maior vilão deve ser o acúmulo, realmente, principalmente de peças que não fazem mais sentido. E na cozinha, qual o maior vilão? A cozinha são vários outros itens, vários. Peças quebradas, né, rachadas. Gente, shalom, nada quebrada, nada faltando e nada fora do lugar, Adoro. né? Potes, né, potes. Não que não seja legal você não ter um potinho lá de margarina ou, né, de sorvete lá que você guarda o feijão. Não tem nada de errado as pessoas terem isso em casa, mas para você atrair coisas boas, energias boas e prosperidade, a gente realmente tem que deixar o que faz sentido. Sim. A mesma coisa, uma mesa posta. Vamos lá. Vamos arrumar a mesa para almoçar. Por quê? Se a gente não vai receber visita, né? Não, se a gente não valorizar as pessoas que a gente ama, se a gente não se valorizar, não se respeitar, fazer uma mesa bonita, uma mesa que a gente se sente confortável, para quem que a gente vai valorizar? Para as pessoas que vêm de vez em quando na casa da gente? Então, sim, a gente precisa de uma mesa bonita, um ambiente, uma gaveta bonita, abrir, sentir como se uma pessoa estivesse observando aquilo, mas a gente está observando, a gente merecendo aquele ambiente organizado, sabe? Sim. Não aquela bagunça, a geladeira da gente também, destralhar, ver o que está velho, tira, né? Para que você realmente consiga aproveitar os alimentos, né? Tem pessoas que compram compulsivamente porque elas não conseguem nem enxergar o que elas têm em casa, né? Medo de faltar. Medo de faltar, né? Então, acaba fazendo ao contrário, né? Sim. Gastando mais e não aproveitando, às vezes jogando fora coisas que realmente poderiam ser reaproveitadas. Uau. Eu tenho uma história muito pessoal em relação a isso, que eu perdi minha mãe muito jovem, né? Minha mãe faleceu, eu tinha 18 anos. E quando ela partiu, olhava para a despensa, tinha tanta louça que às vezes já tinha soltado até alguma coisinha, porque já de tão que ela tinha ganhado no casamento e não usava, coxa de cama que ela não usava, pratos que ela não usava, muita coisa que ela não usava. E aí a gente ficou pensando, cara, e agora, né? Vamos colocar que roupa nela? Aí colocou a melhor roupa, uma camisa de seda e tal. Camisa de seda que ela usou tão poucas vezes. Então, assim, ela acabou partindo sem ter essas experiências, sem aproveitar aquilo que já tinha acessado. E outro ponto, minha mãe, ela faleceu sem conhecer praia. Aquilo ficou uma lição tão forte no meu coração de experienciar e vivenciar ao máximo a vida. Ao máximo, de 100% presente ali nos momentos. E eu acho assim com a nossa casa também. Essa história de... Eu tenho uma aversão quando a pessoa me solta roupa de domingo. Gente, pelo amor de Deus, não existe roupa de domingo. A roupa que você vai ficar na sua casa é uma roupa bonita. Exato. Não, nada impede aquele dia que a gente quer ficar de pijama o dia todo, tá tudo certo. Mas roupa bonita, pijama bonita, roupa apresentável. Você merece o melhor. Agora essa história de roupa furada, bagaçada. Vai usar isso quando? Vai usar as boas quando? Você não sabe se você vai ter 20 anos de vida, 40 anos de vida, 45 como foi minha mãe, 60, 70. A vida tá passando. E eu adoro essa pauta. Mas fiquei com uma questão. A gente já tinha falado sobre isso em algum outro momento, que você vem do ambiente financeiro, contadora, já era da organização, mas de outro gabarito. Exato. Agora você foi para um ambiente de organização dos lares. E você tem uma empresa também. Conta um pouquinho da empresa da Três Marias para as meninas. Então, a Três Marias, o propósito dela é trazer um pouquinho da capacitação da secretária do lar, né? Então, hoje eu procuro
nos meus projetos, até hoje mesmo de manhã, eu tenho uma cliente que eu atendi da parte como personal, e hoje a minha cliente, ela me chamou para mim capacitar a secretária dela para ela que mantesse toda a organização. Sim. E realmente faz muito sentido, tá? Sim. Então, a ideia é que eu faça os projetos, né, que a casa fique com a cara que merece, né, e o cliente fique feliz, mas que seja mantido, né? Sim. Quando eu não consiga dar essa assistência para ela, mas que o dia a dia dela não dependa também da minha presença, né? Exato. Que realmente que as secretárias elas estejam bastante preparadas para que a organização ela continue, né? Então Exato. é uma capacitação bem legal que a gente fala também não só do lavar, passar, organizar, mas também da apresentação pessoal, comportamental, né? Porque as pessoas que trabalham com a limpeza são pessoas realmente, na maioria das vezes, são pessoas que com baixa instrução, né? Sim. E são pessoas também que não tiveram referências, né? Só que assim, é uma mentalidade bem complicada da gente se moldar, porque a primeira conversa que eu tenho com elas, eu não quero te ensinar aquilo que você já sabe, Sim. né? Mas eu quero te ajudar a você realmente fazer uma entrega a mais daquilo que você já sabe, né? Então, são bastante tabus, né? Até pelo fato de ser mais jovem, às vezes tem pessoas com mais idade que eu, para elas tem uma relutância, né? O que essa menina mais nova está falando sobre limpeza e organização? E eu quantos anos eu trabalho nessa área? Só que tem um detalhe ainda, eu trabalhei no ambiente corporativo, mas a minha mãe, ela me educou para mim ser dona de casa, não para mim empreender, não para mim fazer faculdade, então eu fui educada para ser uma dona de casa. E aprendi muito bem, do tempo que a cobrança era bem exigida, bem forte, né? Então, a partir dessa cobrança que eu recebi da educação lá atrás, na minha vida, na minha adolescência, eu trouxe para minha vida, né? Então, hoje eu de certa forma, ela traz um pouquinho de perfeccionismo, né? Um pouquinho de chatice, mas é um chatice pro lado bom, né? Sim. Porque a gente acaba querendo sempre o melhor, né? O melhor para nossa casa, o melhor da entrega para os clientes, né? E um chamado que eu faço para as pessoas, sempre ainda mais as pessoas que realmente têm oportunidade, né? Às vezes tem as clientes que querem fazer dar capacitação para as mulheres, né? Meninas, recebam, sempre é bom conhecimento, né? Independente da idade, né? Sim. Nós mesmos, a gente nunca aprende o suficiente, a gente está em constante evolução e aprendendo, né? Eu sempre falo, eu sou uma curiosa, sempre estou querendo aprender mais, né? A gente se munir de informações para a gente sempre achar um equilíbrio de tudo, né? Sim. Porque a gente lida com pessoas diariamente, né? E pessoas têm sentimentos, a gente precisa saber equilibrar os pesos, né, das pessoas, né? Sentimentos, dias bons, dias ruins. Exato. Você, minha senhora, que tá aí no sofá assistindo a gente, ou que não está no sofá, mas está assistindo a gente, que vai assistir agora ao vivo, que vai assistir gravado depois, que tá com aquela secretária do lado, dando um trabalho, que você já falou 200 vezes, mas ela não te ouve, que você não sabe nem como dar esse feedback para ela, porque isso também acontece muito, não quer perder aquele vínculo, mas quer que ela obedeça ali algumas diretrizes dentro do teu lar. É o teu lar. Então você, minha querida, tá esperando o quê para entrar em contato com a Lia? O Instagram tá passando na sua tela. Você, por favor, vá lá no Instagram dela e manda uma mensagem para te contratar. Como que elas fazem? Então, ela pode me chamar direto no direct do Instagram, né? Eu vou ficar muito feliz em contatar e receber com muito carinho, entender também como funciona a casa, a rotina da família, para mim fazer uma entrega cada vez mais personalizada, né? E que seja de contento de todos. Adorei. Antes de você me mostrar isso daqui que tá na mesa, eu tô super curiosa para saber o que é. Eu quero agradecer quem faz esse programa acontecer. Quero agradecer primeiro a Inovare Produções. Beijo, Dedé. Tá aqui com a gente, aguentando a gente fielmente. Agradecer também a Lanui Energético, porque networking sem energia não dá, podcast muito menos, né, meu povo? Então a gente agradece a Lanui e a Brás Café que tá com a gente em todos os eventos também. Me conta
o que seriam esses dois artifícios aí? Para que eu uso isso? É uma prancheta? É uma prancheta. Então, e daí isso aqui eu trouxe como uma representatividade da Personal Organizer, né? Isso aqui é um gabarito de dobras. Então, isso aqui é bem bacana para que as roupas, as dobras fiquem bem uniformes, né? Então, as roupas no armário, elas não tem que ser tão esteticamente, mas ela tem que ser funcional, né? Sim. E esses gabaritos aqui, elas ajudam para que tudo fique bem alinhadinho, bem aquela coisa gostosa de você consiga ver também tudo, né? Exato. Tem pessoas que normalmente quando eu vou fazer um projeto, eu tento entender como que a pessoa gosta, qual que é a rotina dela. Por exemplo, eu atendi um projeto ali recentemente que o homem da casa, a rotina era muito corrida e as camisetas não paravam fora do lugar. Então eu questionei, olha, como é que você gostaria e tal, o que você acha de colocar em cabides? Né? Porque normalmente as camisetas são feitas via dobra, né? Ele adorou a ideia. Então eu tenho que entender cada perfil de cada cliente. Só que eu trouxe o gabarito mesmo, é uma representatividade da personal, né? Tem outros, né? Tem a parte de organizadores, as colmeias, né? Mas eu trouxe uma simbologia para mostrar. Mas não é uma prancheta. E eu adoro os organizadores, principalmente. Lá em casa tudo tem uma caixinha. Eu falo com o Arthur que tudo tem que ter uma casinha. Né? Porque fica muito mais fácil de você procurar. No momento que você está ali precisando daquela coisa, se tem uma casinha, tem um lugar só onde você guarda, fica mais fácil. Nem sempre a gente está com a cabeça para aquilo, né? Vamos lá fazer uma consultoria para ver como é que tá a organização da sua casa. Ai, meu Deus, ela vai sair da cúpula depois de... Brincadeira. Até porque eu hoje estou num apartamento bem menor, então ou eu sou organizada... Sem desculpa, Ida. Ou eu me perco. Começa por aí, né? Exato. As pessoas não podem ter desculpa, né? Exato. Porque, na verdade, quando você fala de organização que mexe com o emocional da pessoa, ela já vem com uma desculpa, né? Então, não pode, né? As historinhas. Paulo Vieira fala muito sobre isso e eu acho sensacional a forma como ele aborda. Que a gente tem historinhas que a gente conta pra nós mesmas e nem sempre as historinhas são falsas. Às vezes são historinhas verdadeiras. Só que a gente usa aquilo agarrado naquilo pra não ir pro próximo nível. Exato. Brilhante. Hoje, então, os principais serviços seriam o Personal Organizer, a capacitação ali e ser maravilhosa. Obrigada, querida, obrigada. Uma pergunta que eu adoro fazer porque ela tem a ver com propósito. Sim. Parece simples, mas não é. Por que você faz o que você faz? Porque eu transformo a vida das pessoas por meio da organização, trazendo leveza e clareza, né? E, de certa forma, a forma que elas veem a família dela e a vida delas também. Brilhante. Então, é a transformação que eu faço de fato. Então, esse é o meu propósito. Né? É muito além de organizar um espaço. É transformar realmente a vida das pessoas. É transformar a rotina delas. Por meio da organização. Perfeito, perfeito, perfeito. Hoje a cúpula, o que ela representa para você? A cúpula representa o norte para mim, o norte. E é um ambiente que a gente não se sente sozinha, né? São pessoas apoiadoras, mulheres apoiadoras, você, Ida maravilhosa, que sempre recebe com muito carinho todas as mulheres, né? E a gente não é mais solitária, né? Tem grupos, mulheres maravilhosas, cada uma com a sua particularidade, com a sua dor, e ali a gente se identifica, a gente se ajuda. Nos eventos mesmo, a gente se encontra, uma apoia a outra, uma incentiva a outra, né? Sai de eventos com muitos insights poderosos. Eu costumo dizer o seguinte, eu não gosto de ir em evento de network se eu não sair com uma mentalidade diferente. Sim. E no teu eu nunca saio com a mesma mentalidade. Ai, que lindo! Você viu isso, Dedé? Gente, eu só tenho a agradecer por esse momento, agradecer por mais esse convite. Vai ser uma pauta que a gente vai bater sempre, porque organização precisa estar em pauta, é um tema necessário, e organização em todos os sentidos. E sempre quando se falar em organização, a gente vai falar com a Lia, né? Organização financeira, organização da tua casa, organização do teu guarda-roupa, organização da tua vida. Ela é quem vai trazer essas temáticas pra gente, pra abordar, porque de fato
mulheres reais precisam vir para essa mesa. Tem muita gente produzindo muito conteúdo, mas não são mulheres que vivenciam o nosso dia a dia, que sabem como é a nossa correria de opa, tô lá em Blumenau, lá agora eu vou estar aqui em Itapema, e nossa, e Balneário é assim, Balneário é aquilo, e teve esse evento X, e teve esse evento Y, e eu tenho tal entrega para fazer. Ela entende a minha realidade, né? Então eu acho que isso é necessário, mulheres reais com conteúdos reais. E você já sabe que a gente se encontra todas as terças para mais um bate-papo com mulheres incríveis, eu presidindo a mesa, e nas quintas a gente tem as meninas trazendo conteúdos necessários para o nosso dia a dia para a gente se desenvolver. Sejam muito bem-vindas à Cúpula. Mulheres fortalecendo mulheres, porque o feminino e não o feminismo, ele vai sim curar o mundo. Fiquem com Deus, beijo no seu coração. Até semana que vem! Já ouviu falar que o trajeto é tão importante quanto o destino? É por isso que a Unifique conecta você onde for, em casa ou no seu celular. É sobre diminuir distâncias e dar a atenção que o seu caminho merece. Por isso, aonde quer que você vá, a Unifique está lá para facilitar ainda mais a sua vida. Unifique, fique perto de uma vida mais fácil.